Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui mais um Produção Profissa no ar. Eu e o meu cafezinho vamos aqui contar para vocês truques, estratégias, atalhos para você fazer o seu evento cultural com mais tranquilidade, com o coraçãozinho mais em paz. Meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu venho aqui contar para vocês como é a forma mais prática de se fazer um evento cultural, beleza? Então, vamos embora começar a nossa conversa de hoje. Hoje eu responderei a seguinte pergunta: como fazer para o meu evento caber no meu orçamento? Essa pergunta é boa, não é não? Pois é o seguinte, gente, nessa minha estrada de produção cultural, que eu já fiz tanta coisa na vida, né? Já fiz tantos eventos diferentes, já fiz desde eventos muito pequenininhos até eventos enormes, já fiz eventos que tinham financiamento sobrando, já fiz eventos que tinham financiamento faltando, né? Já fiz tanta coisa que eu acho que vai dar para eu contar para vocês bem direitinho como é que a gente faz para fazer com que o nosso orçamento dê conta do nosso evento, tá? Então é o seguinte, primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: não interessa de onde veio o dinheiro, certo? O fato é que para realizar o seu evento cultural, você vai precisar de algum orçamento, você vai precisar de alguma grana. E normalmente esse orçamento tem um limite, né? É raro a gente ter assim, tenho aqui o valor ideal para o meu orçamento e pá, consegui o valor ideal. É raro, mas se dá para pensar em fazer o negócio, então a gente não vai desprezar, né? Se chegou esse dinheirinho aí para você, se você tem um orçamento, não vamos ignorar esse orçamento porque ele não é o orçamento ideal. A gente simplesmente vai fazer caber o seu evento no seu orçamento, tá? Então, o primeiro passo que você tem que entender é o tamanho do seu evento, né? Descobrindo o tamanho do seu evento, do seu orçamento, você vai poder planejar os pagamentos que vão ser feitos com aquele orçamento. E o ideal é que você planeje tudo isso antes de começar o babado, né? Porque depois que o carro está em movimento, para parar é feito um caminhão, é mais difícil, entendeu? Então, é importante você entender que orçamento é esse que você tem, para você poder entender que tipo de evento você vai ter, tá bom? Porque quando você entende que orçamento é esse, qual é o tamanho do seu orçamento, ele vai dizer também qual é o tamanho da sua equipe, qual é o tamanho da produção que você vai usar, né? Dependendo da grana que você tiver, essa grana vai mais ou menos reger, te dar um norte de que padrão você vai adotar na sua produção, né? Na produção do seu evento cultural. E aí, gente, às vezes passa por a gente mudar o fornecedor, né? Mudar para um fornecedor mais barato, às vezes passa por a gente negociar com esse próprio fornecedor, né? Mas, e assim, às vezes você olha e fala assim, não vou poder ter assistente de produção, vai ser só o produtor mesmo, não vai dar para ter um assistente. É isso, a vida, né? O orçamento que você tem é o que vai dizer qual é o tamanho desse evento que você vai fazer. Não dá para fazer 2 apresentações, vou fazer uma só, né? Não dá para ter uma equipe de 10 pessoas, eu vou ter uma equipe de 5 pessoas, a gente vai ter que distribuir as funções, certo? Então, é muito importante você ter noção desse orçamento, para você ter noção do tamanho do seu evento e ter noção do tamanho da equipe que vai trabalhar com você no seu evento. Dijando, bom dia! Seja bem-vindo! Se tiver perguntas, mande aí! Hoje eu estou falando um pouco sobre orçamento, mas você pode mudar o assunto que eu adoro quando alguém começa a conversar comigo aqui, beleza? Em alguns momentos, você às vezes pode ser que descubra, inclusive, que esse orçamento não dá para você fazer o seu evento. Pois é, por isso que é tão importante a gente levantar os custos do nosso projeto,
né? Levantar os custos do nosso evento cultural antes da gente começar a fazer. Porque pode ser que levantando esses custos todos, a gente olhe para aquela grana que estão oferecendo para você e diga, não dá para mim. Não vai dar, infelizmente, para fazer, certo? Por exemplo, eu sou produtora de orquestra, certo? Tem edital que eu nem começo a olhar. E eu sei que seria um edital, por exemplo, sei lá, um edital de 10 mil reais, que te oferece 10 mil reais para você fazer alguma coisa. Eu não consigo nem sair de casa com esse valor, se é um evento com orquestra. Porque só de músicos eu vou ter assim, 40 músicos, né? E alimentação para todo mundo, e água para todo mundo, e alugar um espaço, e cenário, e ingressos, enfim. É impossível começar a pensar. Começar a pensar não dá, certo? E aí eu não estou falando só de cachê, eu estou falando de tudo que envolve, né? Quando você está pensando no evento cultural, você tem que ter muita atenção com isso. Você tem que ampliar o seu olhar para entender de fato todos os custos que você vai ter, certo? Para depois você não sair no prejuízo. Então, por exemplo, às vezes lançam um edital e fica todo mundo empolgado. Abriu um edital tal, não sei o quê. Vamos fazer, eu olho assim e digo, gente, eu não posso nem começar a pensar num projeto para a orquestra, porque eu não consigo tirar a orquestra de casa com esse valor. Quanto mais cumprir todas as exigências que tem naquele edital e tal. Sim, porque tem isso. Quando você vai levantar o orçamento, levantar o custo do seu projeto, você vai pensar em tudo que você precisa, mas se você está escrevendo isso em algum edital, você vai precisar olhar também para tudo que o edital pede, né? Então, se ele exige, por exemplo, acessibilidade, você vai ter que colocar acessibilidade na sua planilha e a acessibilidade tem um custo, né? Então, você vai ter que prever esse custo. Se ele exige que sejam 3 apresentações e não somente uma, o custo de 3 apresentações é diferente do custo de uma apresentação. Então, você tem que levantar quais as exigências do edital. E, às vezes, não é um edital. Às vezes, uma empresa vai fazer o lançamento de um produto, né? E aí chegou para você e disse, vocês não topariam fazer não, isso aqui, esse lançamento e tal. E ainda assim, você vai ter que levantar tudo que a empresa está esperando. Qual é a expectativa dela com relação ao seu evento cultural? Ela quer que seja um evento para 15 mil pessoas. Sinto muito, com esse orçamento que você está me entregando, eu não consigo fazer um evento tão grande, porque eu não consigo criar uma estrutura tão grande como vocês precisam para receber 15 mil pessoas. Mas eu posso, por exemplo, botar dentro de um teatro e ser para 700 pessoas. Interessa? Né? E aí começam os ajustes necessários para que você consiga segurar, digamos assim, aquele orçamento, mas que também não seja simplesmente uma dor de cabeça na sua vida. Esse orçamento vai chegar para você, essa grana vai chegar para você fazer o seu evento cultural, mas para você ser pago também, para você conseguir pagar direito às pessoas e tal, né? A não ser que você esteja fazendo isso de forma voluntária, né? Tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas é importante que você não saia no prejuízo. Estamos concordando, né? Então vamos lá. E aí, na maioria dos casos, o orçamento dá, mas precisa fazer ajuste. Esse é o normal, o mundo normal é esse. O orçamento fazendo um aperto vai dar, então vamos fazer. Bem, então você precisa só entender que antes de você começar a rodar o negócio, você precisa levantar todos esses custos, porque depois quem vai pagar o prejuízo é você. Por favor, preste atenção nisso, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. O Festival São João Sinfônico, a primeira edição do festival, eu tive o projeto, ele foi aprovado, né, no Funcultura, mas ele não foi aprovado com a verba na íntegra que eu tinha pedido, certo? Então, tiveram várias coisas que eu tive que adaptar na minha produção. Por exemplo, tinha uma grana para cenário. Na hora que cortaram uma parte da verba, eu cortei uma parte da verba do cenário e ficou uma grana que só dava para comprar o material. Ficou
muito pouquinho. E então, quando eu refiz o orçamento, né, isso tudo antes de começar, tá, gente? Isso antes de começar o evento cultural. Bom dia, Marquinhos, seja bem-vindo. Antes de começar o evento cultural, eu parei e fui redistribuir a minha verba, né? E aí eu vi que sobrava muito pouquinha grana para o cenário. Então, sobrava praticamente só a grana de comprar o material, né? E aí, o que foi que eu pensei? Bem, se for uma coisa simples, eu tenho condição de fazer. Se não for uma coisa simples, eu não tenho condição de fazer e eu vou ter que pensar realmente numa coisa que eu vá conseguir fazer de fato. E aí, quem fez o cenário, quem desenhou, inclusive, foi Morena Navarro, que por acaso é minha filha, fui eu que fiz. E ela desenhou um cenário que era prático de fazer, era simples, eu ia conseguir fazer e depois guardar em casa, porque também tem isso, né? E aí o que aconteceu? Como eu estava em ritmo de festival, que é uma loucura total, eu fiz o cenário do Festival São João Sinfônico, depois dá uma olhada aí na internet que tem bastante imagem, eu fiz o cenário, agora eu fiz o cenário assim, eu começava a fazer o cenário às 10 da noite. Mas era muito simples, foi tudo muito simples, ele ficou simples e bonito, mas e no final das contas funcionou para mim muito como uma terapia, sabe? Era a hora que eu tinha para desopilar um pouco do festival, para, enfim, fazer trabalhos manuais. Mas eu consegui fazer o cenário todo. Mas olha só, eu pensei e planejei isso antes de eu começar a executar. Antes de começar a executar, eu fiz uma lista, né, de coisas, vi lá todas as despesas que eu ia ter e entendi que com aquela verba do cenário eu ia conseguir fazer um cenário simples, mas eu não ia conseguir pagar uma mão de obra. Então a mão de obra foi essa aqui mesmo. Ok? Outra coisa que eu precisei negociar, a pauta do teatro. Eu fui na prefeitura, né, joelhos no chão e dizendo, olha, por favor, eu preciso muito dessa pauta, mas eu não tenho grana para pagar essa pauta. E aí eu consegui um apoio da prefeitura. A prefeitura o teatro onde nós realizamos o evento, ele era municipal, então eu consegui um apoio da prefeitura para ele patrocinou, digamos assim, o aluguel do teatro para a gente, né? E a mesma coisa aconteceu com o material gráfico. Eu consegui, com uma empresa, que é a CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, eles apoiaram o evento entregando todo o material gráfico, inclusive assim, lindíssimo, material gráfico de primeira linha, tudo bonitão mesmo. Foi muito massa, tudo muito lindo, muito obrigada CEP, muito obrigada Prefeitura. Eles conseguiram fazer todo o material gráfico, e aí eu peguei a grana do material gráfico e já remanejei para outra rubrica. E lembrando que tudo isso foi pensado antes de começar a executar o negócio, para eu entender que ia dar certo, que eu ia conseguir executar com aquela grana que eu tinha, certo? Uma outra coisa que eu também consegui fazer de uma forma mais barata foi o registro em vídeo. Na verdade, não foi bem assim não, estou falando errado. Na verdade, eu tinha uma grana para fazer o registro em vídeo, mas eu queria mais do que isso. Eu queria que o registro em vídeo fosse feito bonito, que ficasse legal, que depois eu tivesse alguns clipes para mostrar como é o festival e tal. E eu consegui o apoio da Virtual. Olha só que coisa interessante, às vezes você tem um orçamento que dá para você fazer uma coisa, mas você pode crescer? Sim, você pode crescer. Você não pode crescer o seu custo, mas você pode crescer sim o seu serviço. Se tiver alguém que te apoie, por que não, né? Então, aí a Virtual, ela apoiou o projeto nesse sentido. E essas pessoas que eu estou falando aqui que apoiaram o projeto, entraram no nosso material de publicidade como apoiadores do projeto. Então, a marca deles estava lá, né? A gente tinha uma contrapartida para eles também. E aí a Virtual fez uma cobertura super linda e depois entregou os clipes pra gente e foi muito, muito bom. Ficou super bonito, deu um resultado super bacana e entregou o que a gente de fato precisava, que era o resultado em vídeo que a gente pudesse usar como a divulgação do próximo festival, né? A divulgação contando o que tinha passado para a gente poder fazer as próximas edições.
né? Então, às vezes você tem um orçamento, ele está limitado, né? Normalmente ele é limitado, né? Assim que funciona na vida real. Às vezes você tem um orçamento, mas você precisa ajustar o seu evento para ele caber ali dentro daquele orçamento. E para ajustar o evento para caber ali dentro, o que é que você faz? Você vai negociar com os fornecedores, você vai cortar despesas, né? Você vai assumir mais funções, diminuir sua equipe, mas você vai estar sempre prestando atenção se de fato isso vai valer a pena, se de fato esse orçamento vai conseguir contemplar todas as despesas mínimas para você realizar o que você disse que ia realizar. Bom dia, Dallas, seja bem-vinda. Bem, quando aparece um evento para você montar que já tem um valor determinado, a primeira coisa que você vai fazer é distribuir todas as demandas nesse valor, certo? Para você entender o que de fato vai acontecer. Eu coloco tudo numa planilha Excel e boto até o valor que eu tenho, eu boto assim em cima, sabe? Boto lá para eu ficar olhando para ele. E aí a proporção que a planilha vai me dando um resultado, eu já coloco inclusive lá embaixo um para subtrair do outro, né? O valor total do projeto eu subtraio do valor que está disponível no meu orçamento, para ver se está sobrando ou se está faltando dinheiro. Então eu faço esse esqueminha para... Desculpa, eu coloco uma fórmula lá e faço esse esquema para poder ver se está sobrando ou se está faltando dinheiro. E aí, quando a gente tem o orçamento já determinado, o ideal é você fazer isso, você distribuir as suas despesas naquela verba, tá? E levantar os valores antes da definição do seu orçamento é o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre isso é possível acontecer. Mas já aconteceram algumas vezes na minha vida, né? Você levanta esse orçamento, levanta todos os custos antes mesmo de alguém dizer quanto é que vai lhe dar, né? Aconteceu na minha vida algumas vezes, né? E aí, gente, o ideal é que quando você vai conversar com alguém para solicitar uma grana, para pedir uma grana para fazer o seu evento cultural, você tem que ter na sua cabeça exatamente quanto custa. Não vai para essa conversa sem essa grana, sem esse valor na cabeça, na ponta da língua, sabe? Ou seja, antes você levanta todos os custos e aí marcou aquela reunião, vai para aquela reunião, você tem que saber exatamente de quanto você precisa. Desculpa. E aí, porque já aconteceu algumas vezes na minha vida, graças a Deus, já aconteceu o seguinte, de eu depois mostrar o projeto, a pessoa dizer, quanto custa? E eu dizer, custa tanto. A pessoa dizer, vamos fazer. Tipo assim, como quem tá vendendo pipoca. Quanto é? R$5. Tem de 5, tem de 10. Quer qual? Ah, me dá um de 5. Ah, toma. Igualzinho. Já aconteceu algumas vezes na minha vida. Então, é muito importante você ter na sua cabeça bem certinho que valor é esse para você não cair na cilada de, nesse momento que você emocionou a pessoa, que a pessoa já comprou seu projeto, na hora que ela vira e pergunta para você quanto custa, você dizer, vou levantar um orçamento para trazer para você. Perdeu. Aí você perdeu a emoção, você perdeu todo o trabalho que você fez, né, de venda do seu projeto, você perdeu. Então é muito importante quando você sair para vender o seu projeto, ou seja, quando você sair para pleitear um apoio, uma parceria, um patrocínio, você saber exatamente quanto custa o seu projeto. E eu não estou falando de saber exatamente quanto você vai pedir para esse patrocinador, não. Eu estou falando de você saber quanto é que custa o projeto todo, quanto é que custa o seu evento inteiro. Porque, às vezes, o patrocinador, ele quer ser um patrocinador exclusivo. Às vezes, ele quer bancar sozinho. E ele pode, né? Aí, se você não tem na cabeça quanto custa todo o seu evento cultural, você vai de novo perder a oportunidade de dizer para a pessoa, na hora que ela perguntar assim, não, eu quero bancar tudo. Quanto é que custa para eu bancar tudo? E aí você não tem essa grana na cabeça. Perdeu. Não faz isso, tá? Vai encontrar com o patrocinador sabendo exatamente quanto custa o seu evento inteirinho. É um trabalhinho de planejamento, né? Você vai sentar, vai fazer esse levantamento, vai ver quanto é que custa e vai sair de casa sabendo
que você está indo pedir uma cota de patrocínio de X, mas se o patrocinador quiser bancar tudo sozinho, custa 3x. Entendeu? Você sai de casa com esse pensamento. E só para deixar claro aqui, não é que a pessoa vai chegar, puxar o dinheiro do bolso e lhe entregar ali na hora, não, tá? Mas essas decisões que são assim imediatas, pessoas que decidem imediatamente, quando você está falando com alguém que tem o poder de decisão da empresa ou da instituição, ele decide naquela hora e aí ele vai passar para alguém que vai transformar isso, assim, destrinchar a burocracia toda para você poder receber essa grana, tá? Só para vocês não acharem que é realmente como comprar uma pipoca, não é? Tem aí uma burocracia depois dessa decisão, certo? Então, assim, o melhor dos mundos é você saber exatamente quanto custa o seu projeto. Ai, que delícia! E a pessoa dizer, vou pagar, eu quero, normal. É muito bom. E eu já vivi isso algumas vezes e dá uma alegria tão grande que você nem imagina. E eu acho que eu festejei pouco essas coisas, sabia? Eu devia ter comemorado muito essas decisões rápidas assim. Bem, e quando o valor já está definido e você tem alterações no projeto? Como é que você vai ajustar ele para de fato ele acontecer? Que delícia! Gente, isso é muito mais normal, mais comum do que parece. Uma vez, a gente aprovou um projeto, acho que foi no edital Rumos, do Itaú. E eles reduziram a verba para quase a metade, né? Quando aprovaram o projeto, eles perguntam antes, tá, gente? Eles perguntam antes de, olha, se a gente reduzir para cá, o que vocês podem entregar? E aí a gente readequou o projeto, né? A gente tinha muitas apresentações previstas, a gente tinha, se eu não me engano, a gente ia fazer a apresentação em 3 cidades, a gente só fez em 2. Rolou uma coisa assim, acho que foi isso, a gente ia fazer em 3 cidades, e aí a gente tirou uma cidade. Quando a gente tira uma cidade, a gente tira um monte de custo, né? Porque tem transporte, alimentação, hospedagem e tudo mais da apresentação. E eu acho que foi isso que a gente fez. Então, na hora que, por exemplo, isso é muito comum em edital, tá? Você, de repente, aprovar, você pediu uma grana e o edital aprova, mas aprova menos um pouquinho ou menos um muito, depende. E aí, nesse momento, você tem que negociar. Você vai ter que negociar, né? Às vezes, eles tiram uma parte da verba que você vai conseguir entregar praticamente tudo, mas você vai cortar algumas coisas, né? E você tem que deixar claro que você vai cortar algumas coisas, para que eles entendam que esse corte na verba reflete também no que você vai entregar. Claro, afinal de contas, você não está mentindo quando você faz um orçamento, né? Quando você faz um orçamento, você entrega um valor, você diz o valor, você não está mentindo com relação àquele valor, você está dizendo exatamente quanto é que você vai gastar, né? E aí a pessoa vira e faz, vamos fazer o seguinte, você faz a mesma coisa, ele dá a metade do dinheiro. Eu digo, não, então eu estava mentindo antes, né? Se eu disser que dá para fazer a mesma coisa com metade do dinheiro, eu fiz um orçamento muito superfaturado, né? Então, e aí você faz os ajustes que são necessários. E aí você vai dizer, olha, ao invés de 3 apresentações, eu vou fazer 2, tá bom? Tudo bem? Se eu fizer 2, né? Ou então, ao invés de fazer 3 apresentações em 3 cidades diferentes, eu vou fazer 2 na mesma cidade e uma numa cidade diferente. Eu vou tirar os custos de uma viagem, né? Ou você pode também fazer ajustes em coisas mais que não é, por exemplo, você tirar do objeto do projeto uma ação. Mas você tirar, por exemplo, eu disse que eu ia fazer 10 mil programas. Então, eu não vou fazer 10 mil programas, eu vou fazer somente 5 mil, tá bom? Porque é de onde eu vou tirar esse dinheiro que vocês estão cortando aqui. E você precisa ter muita clareza disso para você entender de fato se você vai conseguir fazer o projeto, entendeu? E outra coisa, você pode também negociar os valores com os fornecedores, né? Isso também você pode abrir o jogo para eles.
Eu sempre prefiro abrir o jogo, eu sempre prefiro falar de forma bem transparente e direta. E aí eu digo, ó, eu perdi o orçamento, ele não veio inteiro para mim. Será que a gente pode ajustar aqui esse valor? E aí você vai fazer esse exercício para o seu evento caber naquele orçamento, para você não deixar de fazer, tá? O risco maior que você pode correr quando você está montando um evento cultural é começar a executar sem fazer o levantamento de custo. Isso é um risco enorme. Você pode sair num prejuízo que você nem imagina. Eu vou contar uma história que eu mesma vivi e que foi muito traumático para a minha pessoa, porque normalmente o levantamento de custos passa por experiência, né? Por você saber fazer as coisas e tal. Hoje tudo bem, já faço assim de olho fechado, eu já tenho uma memória bem grande, já tenho um checklist enorme, né, que eu uso como referência para fazer uma planilha. Bom dia, Riva! Tudo bom, lindona? E aí, a minha empresa era MEI, então não tinha grandes despesas de imposto, né? Eu só pagava a mensalidade certinha. E aí, eu atingi o limite do MEI e quando você atinge o limite do MEI, sua empresa vira microempresa, né? Deixa de ser MEI e passa a ser ME. E aí, quando você vira microempresa, você precisa, cada nota fiscal que você emite, você paga os impostos referentes àquela nota, certo? E aí, eu, pouca prática, não sabia na ocasião, né? Fui fazer a produção de um evento, né? Então, eu coloquei todos os custos do evento. A pessoa disse assim, Carlinha, eu quero lhe contratar, mas eu vou emitir uma nota só, você dá a nota inteira e você paga todos os custos do negócio. Eu digo, beleza, deixa comigo. Show de bola. Enfim, fiz o evento todo, ficou lindo, foi maravilhoso, deu tudo certo, né? O contratante ficou super feliz. E aí, emiti a nota fiscal, né? Entreguei a nota fiscal, recebi o pagamento e... minha gente, tinha os impostos para pagar. E Carlinha se lembrou que tinha imposto para pagar, porque ela não pagava imposto. Resultado, resumindo toda a ópera. Eu não tomei um prejuízo muito grande, porque eu não precisei pagar nada do meu bolso, mas eu não ganhei nada. Nada, nada, nada. O dinheiro que eu ia ganhar foi exatamente o dinheiro do imposto. Eu perdi todo o meu dinheiro. Eu fiz um trabalho lindo, deu um trabalho danado, foi um negócio complexo de fazer, porque eu produzi o evento todinho e ganhei zero. Foi muito traumático. É isso, gente. Se a gente não levanta todos os custos, a gente corre o risco de cair numa dessa. E você não quer cair numa dessa, eu sei que não. E aí, gente, outra coisa. Pelo amor de Deus, se você se comprometeu com alguém que ia pagar um valor, ou você ajusta antes esse valor, tipo assim, o edital cortou a sua verba e você vai precisar ajustar. Você ajusta antes de começar a trabalhar, por favor, tá? Né? Ou você ajusta antes ou você não mexe nessa grana, porque a pessoa tem todo o direito de dizer, não vou fazer, não quero fazer, por esse dinheiro não quero fazer. E isso não é uma arrogância, tá, minha gente? Isso é um direito que a pessoa tem, de dizer quanto é que custa o trabalho dela, né? Então, digamos que você tinha contratado, você tinha conversado com a pessoa, eu vou te pagar X, e aí, eu vou te pagar X pela sua apresentação e tal, e aí você tem um corte de verba, aí você não ajusta a sua planilha, e aí você começa a rodar, e aí a pessoa se apresenta, e aí depois é que você vai chegar para ela e vai dizer, aliás, nem se apresenta, começam os ensaios, reservar a agenda, né? E aí você vira para a pessoa depois do negócio rodando já um dia antes da apresentação e diz assim, eu não vou te pagar X não, porque eu tive um corte de verba aí e eu vou te pagar X menos Y. Ei, rapá, isso a gente faz antes de começar a brincadeira. Isso a gente não faz com o carro rodando, tá entendendo? Isso é muito importante. E eu tô falando isso, parece uma coisa meio óbvia, parece, mas as pessoas fazem isso. Começam, te botam para trabalhar, te dizem que vão pagar uma grana e no final das contas chega para você no meio do negócio e diz assim, é que eu fiquei sem grana agora e eu vou tirar uma parte do seu pagamento. Gente, não tá certo, tá?
Então, pelo amor de Deus, você ajusta com essa pessoa antes dessa pessoa começar a prestar o serviço, tá certo? E depois não muda mais. Não muda mais. Né? Pense em como você se sentiria se você estivesse no lugar dessa criatura. Não é não? Por favor. E aí você pode me dizer assim, ai Carlinha, não sei levantar esses custos não, que você está falando aí. Como é que eu faço para levantar esses custos? Todas as planilhas que eu faço baseadas no meu checklist. Aí o que é um checklist? Checklist é uma lista, certo? Que você vai fazer. Você vai colocar ali tudo que você precisa para fazer o seu evento. Tudo. Né? Tudo. Desde som, iluminação, transporte, alimentação, hospedagem, até a água, até a grana para botar pilha, não sei o quê, né? A fita do linóleo, enfim, cenário, tudo você vai botar nessa lista. E aí eu faço a planilha dos meus projetos por essa lista, pelo meu checklist. E esse checklist é uma coisa que você vai construindo ao longo da vida, entendeu? Você vai listar tudo que você precisa. No outro evento que você for fazer, você vai usar aquela mesma lista e você vai acrescentar coisas nela. Né? Nesse evento eu estou precisando de um cachorro latindo. Um cachorro para latir. Aí você vai botar, vou botar aqui cachorro latindo que não tinha no outro. Então, aí assim você vai fazendo o seu checklist gigante. Ele é grande mesmo, ele vai ter muitos itens, né? Porque ele é um instrumento de memória. Você vai usar ele como uma memória. E você vai, naquela apresentação, tirar o que você não usa, né? Nesse aqui eu não preciso de ambulância, tira a ambulância daí. Você vai tirar o que você não precisa, mas você não vai desfazer aquele arquivo padrão que está com aquela lista completona, você deixa lá guardado, pelo amor de Jesus, porque você vai usar na próxima apresentação. Então, é assim que eu faço o levantamento de custo. Carlinha, mas eu não estou começando agora. E agora? Vai ter furo? Capaz de ter furo. Mas tem uns caminhos para você não ter furo, que é você usar principalmente a experiência das outras pessoas, por exemplo, Carlinha, né? Que sabe. Não adianta eu tentar dizer para vocês aqui exatamente tudo que precisa ter num checklist, né? Mas me acompanhando vocês vão entender como é que isso funciona. Mas você estar de olho no que as pessoas estão falando também vai valer a pena para você. E aí você usa esse checklist para fazer a sua planilha para não ter furo. A proporção que você vai... Você tem que entender que cada evento que você faz, você vai evoluindo, né? Você não acha que você vai, no primeiro evento, fazer o melhor evento da sua vida. Não vai ser, né? Tenha consciência disso, que isso vai deixar seu coração mais tranquilo. E aí, a partir do segundo evento, você vai ser melhor do que o primeiro. Você vai evoluindo, né? É natural. Isso é um processo natural. E aí você vai entendendo o que você precisa de grana e você vai deixando de esquecer algumas coisas, tá? E aí você pode me dizer também, mas eu já combinei tudo com todo mundo e agora o valor foi aprovado mais baixo, o que eu faço? Primeiro, faz o levantamento, entende que tipo de corte você vai ter que fazer, com quem você vai ter que se desgastar, se você vai eliminar alguma coisa que seja substancial no projeto, né? Se você vai... se o seu evento ia ter 4 atrações e agora vai ter só 3, pare para pensar nisso. Pense nisso direitinho primeiro, depois que você definir todos os valores e a planilha está toda bem certinha, aí você vai conversar com as pessoas, com quem você vai precisar fazer ajustes, você vai conversar antes de executar o seu evento cultural, por favor, porque a pessoa tem o direito de dizer não, tá? Então, é isso, levanta os custos, ajusta tudo e fala com as pessoas antes de começar a executar o seu projeto. E aí você pode dizer também assim, eu não tenho o dinheiro para executar o projeto, para realizar o meu evento cultural, né? Porque vai ser tudo de graça. Fica tranquila, Carlinha, vai ser tudo de graça, tudo na bradagem, todo mundo meu amigo, todo mundo voluntário. E aí eu digo para você o quê? Cuidado aí. Sabe por quê? Porque não existe nada de graça, minha gente. Não existe nada de graça. Por exemplo, eu trabalho num festival que tem 100 apresentações num mês, né? E em muitos momentos a direção vira e faz, olha,
tal evento, vem sem cobrar cachê, é de graça. E eu paro e digo, nada é de graça. A apresentação vai acontecer, isso significa que eu tenho que ter um coordenador para estar lá no dia, eu vou ter que ter água para essas pessoas, eu vou ter que ter lanche de camarim, isso vai me gerar custo. Então entenda que todas as vezes que a gente coloca uma atração aqui, a gente está gerando custo para o festival. Mesmo que a gente não entregue o lanche de camarim, a gente vai ter, por exemplo, um coordenador, a gente vai ter que pagar o coordenador, né, que vai estar lá no dia para coordenar, né? Afinal de contas é do festival, né? E às vezes a gente precisa fazer mais material gráfico, porque você precisa distribuir a programação do festival nesse evento, né? Para ele ter o padrão do festival, a gente vai precisar ter custo, né? De iluminação, de som, de tudo. Aí a gente tem que ter muito cuidado, porque de fato não existe nada de graça, né? Por exemplo, às vezes você tem uma equipe de montagem só de voluntários, certo? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, você vai chamar essas pessoas para trabalhar e você não vai oferecer nem água para essas pessoas. As pessoas vão passar o dia todo lá trabalhando e você não vai oferecer um café com bolacha, entendeu? E aí, veja que situação estranha, né? Por isso que eu fico pensando, nada é de graça, tudo tem um custozinho embutido, né? Quando tem um outro festival que eu faço, que é o Festival Internacional de Mágica, e mesma coisa, assim, gente, olha, em festival a gente tem os curadores, né? E tem a direção artística do festival e tem a parte de produção. E são dois setores muito distintos. A direção artística sempre fica olhando assim, nossa, eu vou trazer tal artista que vai ser incrível. E a produção fica olhando assim, vai trazer tal artista, que custo isso vai me gerar? Será que isso vai caber dentro do meu orçamento? Né? Então, a direção artística do Festival de Mágica, que é o mágico Rafa Santa Cruz, fofíssimo, maravilhoso, e que faz um trabalho lindo, que conhece mágicos do mundo inteiro, né? Aí vira para mim e para a Cris, que é a outra produtora, e diz assim, tem um mágico tal, incrível, tal, ele vem de graça. Não vem de graça, porque a gente precisa pagar a hospedagem, a alimentação, o transporte, os equipamentos, enfim, toda a estrutura para receber essa pessoa. Então, não vem de graça. Tudo que a gente colocar no festival, eu não estou dizendo que não é para colocar, eu só estou dizendo que a gente tem que ter consciência de que quando a gente pega uma atração e coloca no festival, a gente gera um custo para o festival e a gente não pode fechar os olhos para esse custo, porque o perigo é a gente fechar os olhos para o custo. Aí é muito perigoso, porque esse custo vai bater na sua porta, né? As necessidades técnicas vão ter que ser providenciadas, e aí ele vai bater na sua porta. Então é melhor você já entender que tem aquele custo. Então entenda que isso aqui não é de graça, isso aqui tem um custo, custa tanto para o festival, vamos colocar na planilha e ver se cabe. E se não couber, não chora não. Essa pessoa pode entrar na próxima edição do festival, tá? Pra gente não sofrer. Bem, a forma errada de fazer tudo isso, gente, é não levantar os seus custos de forma fria, né? Você precisa levantar todos os custos, porque senão você vai correr um risco enorme e você não quer correr esse risco, certo? Então, a forma responsável de lidar com o seu evento cultural é levantando todos os custos antes de começar, tá? Para levantar esses custos, você precisa levantar todas as demandas e todas as funções para o seu evento, que aí eu já expliquei para vocês que eu normalmente faço pelo meu checklist, né? Eu costumo fazer a planilha baseada no meu checklist, porque aí o risco de eu esquecer alguma coisa é menor. E se você não sabe o que é checklist, volta um pouquinho nesse vídeo que você vai encontrar como é que se faz o checklist, tá? E aí, se o seu valor chegou primeiro, você vai, na verdade, distribuir as despesas dentro desse valor, certo? Então, pode ser que você precise abrir mão de uma coisa ou de outra para poder caber no seu orçamento, tá? Fique com o coração tranquilo com relação a isso. Negociar com o fornecedor, eliminar algum serviço, são coisas que a gente tem que fazer sempre. Quem monta evento cultural
vai ter sempre que fazer essa ginástica, certo? Mas a coisa que a gente tem que prestar mais atenção é, depois que a gente fizer o acordo com essa pessoa, a gente vai cumprir esse acordo. Então, depois que eu fechei o pagamento, fechei quanto é que eu vou pagar e o que, que a pessoa vai fazer, eu não vou mudar mais. Quer dizer, e eu até posso mudar, mas antes da pessoa começar a prestar o serviço para mim, tá? Se você prometeu 5 apresentações... desculpa. A gente tem que entender o que a gente vai conseguir realizar fazer. O que a gente vai conseguir realizar? Foi engraçado isso, né? Meu Deus do céu. Desculpa, gente, deu um chute aqui no celular. A gente precisa entender o que a gente vai conseguir fazer com aquela grana, entendeu? O que a gente vai conseguir realizar, né? E às vezes você vai precisar cortar algumas coisas. Às vezes você prometeu uma coisa e você vai ter que ajustar, não só com o seu fornecedor, mas também com o seu patrocinador. E aí você vai dizer, por exemplo, se você se comprometeu com 5 apresentações, você vai pedir para entregar 4, entendeu? Agora, se você não negociar com o seu patrocinador, se você prometeu 5 apresentações, você vai entregar 5 apresentações. Então, tudo que você combinou, todos os acordos que você fechou, você vai cumprir antes de começar a executar o projeto, tá? Você só vai, o seu limite de tempo para ajustar as coisas é até começar a rodar o projeto. Começou a rodar o seu evento cultural, começou a montar, começou a contratar as pessoas começaram a trabalhar, então você não pode mais ajustar nada com ninguém, tá? Porque a sua palavra é o seu bem mais valioso. Se você quer continuar fazendo eventos culturais, você vai precisar que essas pessoas estejam no seu time, que essas pessoas estejam pertinho de você. E você não quer correr o risco, né, de perder as pessoas. Então, você vai ser sempre transparente com todo mundo, tá? Mas a coisa mais importante dessa conversa de hoje é fazer você entender todas as questões financeiras, que todas as questões financeiras precisam ser tratadas antes de começar a executar o projeto. Isso é o mais importante. Ou seja, antes de você gastar qualquer centavo do seu projeto, né, você vai deixar tudo ajustado com todo mundo. E aí tem uma coisa massa, sabe o que é? Você vai perder um tempinho, né, pensando nisso, distribuindo tudo isso. Você vai perder um tempinho, mas você vai ganhar muito tempo. Porque quando você for executar o seu projeto, quando você for fazer o seu evento cultural, você já sabe exatamente quanto você vai pagar, para quem você vai pagar, o que você está pagando, o que você está comprando. Já está tudo ali, sabe? E aí é só executar, é só realizar aquilo ali e vai ser realmente bem fácil para você. Então, o conselho do dia é: tenha com você uma memória de custos, certo? Uma planilha com os valores do que você costuma usar para montar o seu evento cultural. Pode começar a fazer essa planilha hoje mesmo. Começa a construir ela hoje, porque vai ser bem útil para você. Tenha essa planilha, vai alimentando ela, vai mudando os custos, porque vai mudando, né? Os custos vão mudando, mas você vai tendo isso mais ou menos na sua memória. Se chama memória de custos. É muito importante. Eu uso como memória de custo as minhas planilhas dos eventos que eu já faço. Eu já tenho a memória de custo, porque como para todos os eventos que eu faço eu construo uma planilha, então eu tenho tudo que eu vou precisar já mais ou menos orçado. E é claro que eu estou sempre atualizando isso junto com o fornecedor. E tem uma coisa interessante, às vezes você escreve um projeto hoje, mas você só realiza daqui a 2 anos, né? Então o fornecedor tem que ter clareza que você vai fazer com aquele valor que ele deu para você há 2 anos atrás, porque é o jeito que tem de fazer. E assim, eu nunca deixei de fazer o projeto porque o valor mudou. Nunca deixei de fazer, porque esses ajustes eles são necessários e os fornecedores eles entendem que quando eles te passam um orçamento para um projeto cultural, eles vão esperar para poder realizar e tal. Então, eles sabem que é assim mesmo, que você dá o preço hoje para realizar daqui a 2 anos. É normal isso, tá? Então, faz essa planilha de custo, cria essa memória,
guarda para você e a partir do seu próximo evento, você já começa a usar essa memória de custos. Se você não sabe quanto custa as coisas, liga para o fornecedor e pede um orçamento, né? Ele vai passar para você um orçamento e você vai começar a ter essa memória de custos para a sua vida, tá? E agora eu preciso sair correndo, por quê? Porque eu vou tomar minha segunda dose da vacina hoje, uhul! Né? Serei uma garota imunizada contra a Covid-19, por favor, gente, vamos tomar vacina. Vamos tomar vacina, porque a vacina está salvando a vida das pessoas, né? O número de óbitos caiu, e hoje o que a gente vê é que mais de 90% dos óbitos que estão acontecendo agora são de pessoas que não tomaram vacina ainda. Então, se chegou a sua idade, na sua cidade, por favor, tome a sua vacina, fique imunizado, vamos tentar frear, fazer essa pandemia acabar, porque ninguém aguenta mais ficar trancado em casa e a gente não aguenta mais ver tanta perda, né? Ninguém aguenta mais isso. Então, eu vou bem ali tomar minha segunda dose de vacina. Um beijo para vocês, obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.